Dia a todos. Vamos falar sobre dislipidemia. Então, inicialmente, essa reunião acabará umas 9h40 e depois a gente inicia a próxima, que é a continuação, para que a gente possa gravar. A dislipidemia são alterações na concentração dos lipídios plasmáticos, né? Quais são esses lipídios plasmáticos? Principalmente o colesterol e os triglicerídeos. Então, no geral, o lipídio, né, pelo nosso senso comum, é o que representa óleos, gorduras, né? Só que no nosso organismo os lipídios têm grande função, né? Então, normalmente eles são absorvidos dos alimentos, alimentos de origem tanto animal como vegetal. A diferença é que no alimento de origem animal, na gordura animal, nós vamos ter moléculas maiores com saturações, ligações simples, mais difíceis de serem rompidas. E no alimento de origem vegetal, dependendo do alimento, né, sementes oleaginosas, né, como por exemplo a soja, o amendoim, né, nós teremos maior índice de ácidos graxos insaturados. Né? Lembrando que um dos lipídios importantes no metabolismo é o colesterol, e o colesterol ele só tem uma origem essencialmente animal, né? Alimentação de origem animal. Porém, nós fabricamos, nós sintetizamos os lipídios. Né? Então, se eu, por exemplo, não comer gordura nenhuma durante a minha vida, né? Evitar, reduzir o que é muito saudável, né? O fígado continua produzindo os lipídios necessários. Por que o fígado produz? Se produz porque tem uma importância muito grande, né? Por exemplo, o colesterol ele está presente em diversas moléculas do nosso organismo, né? O hormônio sexual, por exemplo, testosterona, progesterona, né? Vitamina D, né? Depende da molécula de colesterol. As membranas celulares, moléculas de sinalização. Então, o colesterol é um lipídio importantíssimo, né, fabricado pelo nosso fígado, mas que chama a atenção quando ele está elevado, quando a sua concentração está elevada, né, causando aí doenças ateroscleróticas, como a gente vai ver. Os triglicérides, eles já são um tipo de lipídio onde eles carregam um potencial grande de liberar energia. São moléculas de reservas, né? Então, nossas células gordurosas, os adipócitos, são ricos em triglicerídeo depositado ali, né? Então, por exemplo, a banha, né? O bacon, aquela partezinha branca, né? Representa os tecidos adiposos. A gente fazer uma análise química desse tecido adiposo, nós vamos encontrar uma parte, né? Como é de origem animal, uma parte rica em colesterol, né? E uma grande porcentagem de triglicerídeos, né? Mas os triglicerídeos, eles são importantíssimos também como reserva energética, fornecimento de ácidos graxos para a construção de novos lipídios, né? E normalmente também a sua elevação causa doenças aterogênicas, né? Os triglicerídeos também são formados a partir não só da nossa dieta, mas formados a partir de ácidos graxos, né? E também do metabolismo dos carboidratos. Então, pessoas sedentárias e que se alimentam de muito carboidrato, uma parte do carboidrato é convertido em triglicerídeo, né? É importante a gente ter essa noção. Então, são dois lipídios, eu não vou aqui me ater à estrutura química, tal, né? São dois lipídios importantíssimos, né? Solicitados aí a sua determinação em exames de rotina, de prevenção e assim por diante. Os triglicerídeos, quando estão aumentados na corrente sanguínea, né? Vocês olhem, observem aí o tubo da esquerda, né? Dependendo da concentração que eles apresentem, eles turvam o soro ou plasma, depois da centrifugação. Vendo como está leitoso? Né? Então, imagine um indivíduo com mais de 600 miligramas, já peguei caso de 2.000 miligramas, né, de triglicerídeo, né, na determinação laboratorial.
Então, o sangue fica viscoso, fica leitoso, né? Então, a olho nu a gente consegue perceber, né? A gente, quando faz coleta lá na escola, que não respeita o jejum, né? Dependendo do aluno, a gente faz a centrifugação e observa que em alguns tem lipemia, né? A lipemia atrapalha uma série de exames, tem que diluir a amostra, mas só para vocês visualizarem, né? O tubo da direita já seria um tubo mais convencional, né? Um soro mais convencional, mas independente de alteração visual, né? Os outros elementos podem estar elevados. Eu chamo a atenção de que o triglicerídeo, por ser uma molécula muito grande, densa, em quantidade elevada, ele causa essa turvação na amostra, né? Chamada aí de lipemia. Tá? O colesterol elevado não causa lipemia, tá bom? A gente vai ver como é que isso é transportado pelo organismo. Tá? Tanto os triglicerídeos como o colesterol, isoladamente, eles são insolúveis em água. Se eu pegar, por exemplo, uma banha dissolvida, o mesmo óleo de soja, que tem uma quantidade grande de ácidos graxos, e misturar com água, né, quem já fez isso, vocês vão perceber que a solubilidade é irregular, né, formar uma mistura heterogênea. Como o plasma sanguíneo é rico em água, como é que esses lipídios são transportados entre os tecidos via corrente sanguínea, saindo do fígado, chegando até os órgãos, né? Então, esses lipídios são transportados por proteínas específicas de transporte, né? Formando o que nós chamamos de lipoproteína. Proteínas associadas a lipídios, né? Proteínas associadas a lipídios. Então, todo lipídio é hidrofóbico, ou seja, é insolúvel em água. Então, para que esses lipídios sejam carreados pela corrente sanguínea, é necessário que essas proteínas se formem, né? Por exemplo, na saída dos lipídios do fígado, e sejam transportados para a corrente sanguínea. Imagine um trem de carga, onde você tem a locomotiva, a máquina que está puxando os vagões, né? A máquina seria a proteína e os vagões seriam as moléculas de lipídios, né? Seja colesterol, seja moléculas de triglicerídeo. Então, essas lipoproteínas foram estudadas por diversos bioquímicos, né? Um deles ganhou muito renome até hoje, né? É o Friedewald. Inclusive, tem uma fórmula de cálculo, né, em laboratório que utiliza a fórmula de Friedewald. E esses bioquímicos classificaram essas lipoproteínas conforme a sua densidade molecular, né? Então, aparecem aí 3 lipoproteínas importantes que carregam o colesterol triglicerídeo, né? Principalmente o colesterol. É a lipoproteína LDL e a VLDL, que transportam o colesterol e o triglicerídeo do fígado para o sangue e tecidos. Então, por exemplo, o testículo, né, precisa receber o colesterol para ali, sob a ação de enzimas, né, hormônios, construir o hormônio testosterona, que precisa do colesterol como matéria-prima. Quem é que vai levar esse colesterol até o testículo? É a molécula de LDL, né? O triglicerídeo, né, formado também às custas aí da alimentação de lipídio, da biossíntese interna, a partir do fígado, também vai ser levado para o sangue através de um carretão, de uma proteína de transporte, denominada VLDL, né? Então, essas siglas vêm do inglês, tá? Que significa, em português, lipoproteína de baixa, low é baixo, né? De baixa densidade, e lipoproteína de muito baixa densidade, very low. Daí classificarmos como VLDL e LDL. O que é importante saber, além dessas siglas, né? Mais importante do que entender a sigla, é que o LDL e o VLDL transportam esses lipídios do fígado para o sangue. Então, imaginemos uma estação. A estação, a indústria de produção é o fígado. Parte do que nós absorvemos no intestino
via alimentação, os quilomicrons acabam sendo decompostos e chegando até o fígado também. Então, o fígado é a sede de síntese desses, principalmente, né, de parte do colesterol e do triglicerídeo. Então, do fígado para fora dele, via corrente sanguínea, temos essas duas lipoproteínas, né? LDL e VLDL, que carregam esses lipídios. O LDL carrega muito mais colesterol do que o triglicerídeo. Então, o LDL está muito mais ligado ao transporte do colesterol. E o VLDL está muito mais ligado ao transporte de triglicerídeo. Né? Então, muitos médicos e bioquímicos dizem que, na linguagem popular, que o LDL é o colesterol ruim, né? E o outro HDL, que eu vou comentar, é o colesterol bom. Na verdade, é um colesterol só. É que o LDL representa a ida do colesterol, né? O quanto eu tenho ele distribuído na corrente sanguínea, e o HDL, que eu não comentei, é aquele que transporta o colesterol de volta para o fígado. Então, ele leva do fígado para o sangue, os tecidos, os órgãos utilizam parte desse colesterol na síntese de suas substâncias, tá? Mas o retorno é feito pela proteína de alta densidade, o IG, né, com H aqui, transportando o colesterol de volta, ou transporte reverso. Então, se o LDL tiver maior que o valor de referência, e o HDL estiver menor do que o valor de referência, né, quanto maior for a distância entre LDL e HDL, em termos de concentração, isso passa a ser ruim para o paciente. É um tipo de dislipidemia que, se não tratar, né, leva aos ateromas, às isquemias coronarianas, né, às obstruções dos vasos sanguíneos, como a gente viu lá em fisiopatologia. Quem se lembra disso? Por isso que se fala que o LDL é ruim, é vilão. Mas todos nós temos LDL. Não tem como não ter LDL. Ele passa a ser vilão quando ele aumenta, quando ele passa do seu valor de referência. Aí ele passa a ser o vilão, né? O colesterol ruim, como o pessoal diz, tá? Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês o cálculo que o laboratório faz para calcular principalmente o LDL e o VLDL, e a nova diretriz, né, que trouxe novos valores de referência para os lipídios plasmáticos de adultos e crianças. Isso houve uma mudança em 2016, né, um documento de 2016, que alterou os valores de referência, mínimo e máximo, né? Aliás, mínimo, né? E até o máximo tolerado pelo organismo, como medida preventiva de doenças isquêmicas e coronarianas e cerebrovasculares também. Tudo bem? Então, recapitulando, tanto o triglicerídeo como o colesterol, que vão ter funções diferentes dentro do organismo, são transportados por três lipoproteínas: a LDL, VLDL e HDL. Então, não adianta muito a gente fazer, por exemplo, determinar o colesterol total, se não especular a determinação de cada uma dessas lipoproteínas. Então, quanto eu tenho de colesterol no LDL? Quanto eu tenho de colesterol no VLDL, que também transporta o triglicerídeo? E quanto está voltando, né? Quanto de colesterol está retornando para o meu fígado? Ou seja, qual é o valor do colesterol dentro da proteína HDL. Então, essas três lipoproteínas são chamadas de frações do colesterol. Então, um médico pode solicitar colesterol total e frações, ou ele pode solicitar perfil lipídico ou lipidograma, né? Na qual serão feitas análises, normalmente por colorimetria, né? Nós já realizamos em aula prática um exemplo de colorimetria com a glicose, né? Na qual você vai usar as leis de Birco, espectrofotômetro, tal, tubo padrão, PEST. Tá? Só que o cálculo do VLDL e LDL é extraído por uma fórmula, tá? Que depois eu vou mostrar a vocês. Então, veja, nós, como eu disse, produzimos, né? Existe a síntese do colesterol, a síntese do triglicerídeo e a ingestão
desses lipídios via dieta. Então, eles podem ter origem alimentares, né? Mais de 95% dos lipídios alimentares normalmente são representados pelos triglicerídeos. Então, quando eu como, né, um churrasco gordo, uma feijoada, né, é bastante, tudo que é bom, né, pessoal? Bacon, né, franguinho assado com a pele bem recheada de gordura, né, torresmo, nós estamos nos alimentando de ácidos graxos saturados, parte do triglicerídeo formado pelo animal, né, que vai se somar ao nosso triglicerídeo que nós produzimos. Né? É óbvio que essa ingestão ela vai ser prejudicial para quem tem tendência, para quem tem um metabolismo já com alguma alteração, no sentido de não eliminar essas gorduras, né, no tempo ideal. Né? Mas muitas dessas dislipidemias também têm origem genética. Tá? Então, esses lipídios em quantidade alta no sangue, né, seja por defeitos na síntese, né, remoção retardada das lipoproteínas, né, diabetes também não tratada, muda o metabolismo dos lipídios, todos esses lipídios podem desenvolver nas pessoas o famoso ateroma. O que é o ateroma? É a deposição de lipídios na parede interna das artérias. Né? Isso eu chamo de ateroma. Com o tempo, as artérias podem perder a sua elasticidade, né? E podem tornar-se obstruídas, dificultando a passagem de sangue, e isso eu chamo de isquemia. Vocês lembram desses termos ou não? Vou tentar com o microfone aí. Sim. Isquemia, ateroma, né? Então, a dosagem, a determinação desses lipídios ajuda na prevenção. E lembrando que são doenças metabólicas silenciosas, né? Você não vai ter dor devido ao excesso do colesterol, você não vai ter dor devido ao excesso da glicose, por exemplo, no caso da diabetes. Inicialmente, são doenças silenciosas. Por isso, a necessidade de determiná-las em laboratório pelo menos uma vez por ano, né? De forma preventiva. Né? Então, dislipidemia é elevada a concentração de lipídios na corrente sanguínea. Né? Então, existem fatores internos biológicos importantes, também ambientais, e isso pode acarretar, lá na frente, doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares, como os acidentes encefálicos ou acidente vascular isquêmico. O que é determinado no laboratório? O colesterol total, que aqui está representado pela sigla CT, as frações que transportam colesterol ou as lipoproteínas que transportam colesterol, representada pela LDL e HDL, uma parte do colesterol também é levado pelo VLDL, mas que também transporta a outra molécula lipídica chamada de triglicerídeos, que tem a abreviação como TAG, muitas vezes aqui. Tá? Então, o que é ruim? O é ruim se o LDL, também o triglicerídeos, estiverem aumentado, e o HDL diminuído. Então, o LDL aumentado, HDL diminuído, significa o quê? Que está indo mais colesterol para o sangue, né? E está voltando menos. Então, se isso é crônico, né? Se isso perdura por muito tempo, então eu vou ter excesso de colesterol no sangue, representado pelo LDL, né? E o HDL diminuído representa que a volta desse colesterol está diminuída. Então, no momento que se faz a determinação, se dosa tudo onde está, onde que eu vou encontrar isso? Qual que é a amostra? Sangue, plasma ou soro, né? Normalmente uso o soro. Então, no soro eu vou encontrar os três, né? As 3 lipoproteínas, cada qual com uma quantidade de colesterol. A soma do colesterol em cada uma dá o nome de colesterol total, né? Então, vamos supor, o indivíduo tem 260 miligramas por DL de colesterol total.
Deixe 260 a uns pontos que 180 seja LDL, que já está muito acima do valor de referência. Os outros 80 vai estar distribuído entre o VLDL e o HDL. Então, por isso que isso é chamado de colesterol total e frações. Então, esse acúmulo de lipídio é uma consequência metabólica, né? Normalmente, devido ao excesso de tecido adiposo visceral. Então, algumas pessoas têm tendência a depositar gordura, né, na região do abdômen, né? Então, essa gordura, independente de a pessoa estar acima ou não do peso, essa gordura visceral, ela produz uma resistência do organismo à ação da insulina, modificando o metabolismo da glicose, né? Então, os famosos pré-diabéticos, né, que fazem a determinação da glicose, ela sempre está acima de 99, né? Até mais ou menos 120, mais o excesso de peso, mais o sedentarismo, são condições lá do metabolismo do carboidrato e também interferem no metabolismo do triglicerídeo. Aí vocês vão dizer, mas só pessoa acima do peso ou com barriguinha que vai ter triglicerídeo, colesterol elevado? Não. Isso pessoas magras, né, que não têm essa tendência de acumular tecido adiposo, que também apresentam colesterol e triglicerídeo elevado. É que o sedentarismo, né, o comportamento alimentar e mais algumas condições ligadas à genética são uma das causas das dislipidemias. Ok? Então, sempre é importante isso. E parte do metabolismo da glicose interfere na produção de, por exemplo, de triglicérides e de VLDL. Então, muita gente pergunta, mas por que o médico mandou parar de comer muito pão, arroz, massa, para diminuir o meu triglicerídeo, para ajudar? As pessoas não entendem, né? Ah, mas que pão e massa não é gordura. Eu não como gordura, não é? Muito. É porque no metabolismo, né, da respiração aeróbica, lá nas mitocôndrias, né, há uma conversão, né, do metabolismo, uma mágica bioquímica, que não é mágica, obviamente, formando mais gliceróis e ácidos graxos a partir dos carboidratos. Né? Então, uma das formas de ajudar a diminuir o triglicerídeo, né, é diminuir a ingestão de carboidrato, doces, massas, né? Isso tem a ver com essas alterações também. Então, uma dislipidemia aterogênica, aquela dislipidemia que tem tendência de formar o ateroma, né, terá essa característica importante: triglicérides elevados, colesterol HDL baixo, colesterol LDL às vezes normal, mas também elevado. Tá? Pode ser que o indivíduo tenha apenas a hipercolesterolemia, ou seja, pode ser que às vezes ele tenha apenas o problema de aumento do colesterol. Né? Pode ser que a pessoa só tenha o triglicerídeo elevado. De qualquer forma, são formas diferentes de dislipidemia. Porém, né, normalmente, o indivíduo que tem a dislipidemia padrão, ele vai ter os 3 elementos elevados e às vezes com a glicose elevada também. Né? Caso ele tenha resistência à ação da insulina ou a doença diabetes, né? Então, uma das formas de tratar o diabético também é investigar, nível de medicina, né, os níveis de lipídios. Né? Pode ser um complicador também para o diabético. Está falando esses slides aqui, né? Vamos passar. Bem, e para onde vai o LDL? Né? Esse acúmulo de LDL, né? Esse acúmulo de colesterol LDL, ele tende a se depositar, né, na parede interna das artérias. Aqui o slide fala placa de gordura, né? Mas, na verdade, quando se fala gordura, se entende tecido adiposo, triglicérides ali na fase sólida. Na verdade, é um depósito de LDL, né, que vai
se solidificando, vai impregnando de cálcio, né? E com o tempo essa área vai ficando solidificada, né? E como isto aqui passa a ser reconhecido como algo estranho ao organismo, ocorre também um processo inflamatório. Esse processo inflamatório acaba degradando o tecido interno da artéria, muitas vezes diminuindo a flexibilidade dela, a função dessa artéria, diminuindo inclusive a luz interna, né, o espaço interno. Então o sangue vai circular menos por esse espaço. E aí eu tenho uma doença isquêmica. O que é isquemia? Diminuição, dificuldade do sangue passar por uma artéria, né? Esses fatores, né, não só alimentares, né, mas a vida sedentária, obesidade, hipertensão, tabagismo, né, história familiar de pessoas que têm tendência a ter dislipidemia, são fatores de riscos importantes, né, investigados aí em consultas. Normalmente essas elevações dos lipídios são silenciosas e, como consequência futura... Pegou o slide aí, né? Falando, né? Tá ok, pessoal? Então veja aqui. Voltou o slide para vocês? Sim. Voltou. Sim. Então veja aqui a figura do coração. Né? As artérias que irrigam o coração são as coronarianas. E um exemplo, um desenho, né, de uma artéria praticamente obstruída aqui, ó. Então haverá dificuldade de passagem do sangue por essa artéria. Passando menos sangue, eu tenho o quê? Diminuição do oxigênio. Eu vou ter uma hipóxia no tecido, a fibra muscular perderá ganho energético, né? Poderá se acidificar, e aí advém a parada daquela região, né? Da contração, da sístole do coração, culminando no infarto, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Né? Ô, professor. Uma das causas das doenças coronarianas é a dislipidemia. Pois não? Como chama aquele procedimento que faz, que eles falam que desentope as artérias? Dependendo da avaliação que é feita por exames específicos de imagem, né, angiocardiografia, por exemplo, eles utilizam o stent, né, um dilatador. Mas Aquele que puxa a veia, sei lá, que substitui. aí seria uma Tipo, tira da cirurgia, perna. né? Seria uma cirurgia, angiocardioplastia, né? Substitui aquela região que foi obstruída e que está esclerosada, né? Por uma veia, por exemplo, safena, que é a veia, por isso que chama ponte de safena, né? Mas é angiocardioplastia. Mas é por causa dessa situação, né? Isso, para que essa circulação seja restabelecida. Só que antes do paciente entrar nesse tipo de cirurgia, existem outros procedimentos, né? Tem que avaliar qual o grau de obstrução. É óbvio que essas obstruções não ocorrem só por causa de dislipidemia, mas isso é um grande fator importante, né? De causa de doenças coronarianas e também de doenças cerebrovasculares, né? Como, por exemplo, aqui essa região, né? Eu posso ter dois tipos de AVC. O isquêmico, no qual, pelo mesmo motivo, houve parada, né, de circulação sanguínea, com diminuição de oxigenação e áreas cerebrais importante, né? Então, o famoso AVC isquêmico. Ou AVCs que há rompimento, né, com extravasamento de sangue, aí esse seria o hemorrágico, né? Normalmente, aqueles provocados por distúrbio de obstrução são os isquêmicos, né? Acidente vascular isquêmico. Eu vou ter diversos fatores que levam a isso também, né? Pode haver a deposição dessas placas. Então, eu posso ter, por exemplo, né, a própria diabetes é um fator, né? A obesidade abdominal, que é o acúmulo de gordura visceral, né?
o alcoolismo, o sedentarismo, falta de atividade física, né? Dieta de alto risco, né? As gorduras saturadas presentes muito em alimentos de origem animal, embutidos, né? Com salsichas, por exemplo, mortadelas, né? As gorduras trans, né? Utilizadas em recheios, margarinas, né? E até estresse, né? Podem ajudar, né? Nesses tipos de patologias vasculares importantes. Então, uma das prevenções, além de tudo isso, é manter os níveis de lipídios dentro da normalidade. Né? E o que é normalidade? A gente vai ver agora na próxima aula. Tentar manter os níveis de colesterol, frações de triglicerídeo dentro do que a diretriz brasileira, né, de dislipidemia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, preconiza. Eles fazem vários estudos estatísticos, né, de indivíduos que tiveram infarto, de indivíduos que estão com dislipidemia, eles fazem um estudo estatístico e publicam, né, os novos valores de referência a nível de prevenção. Né? Por exemplo, pegar 15 anos atrás, não se tinha uma diferença entre criança, adolescente e adulto quanto ao valor de referência de lipídios. Hoje já se estabelece duas tabelas, né? Uma que vai até 18 anos e a outra que acima de 18 anos. Né? O metabolismo é diferente. E em pediatria, né, tem muitos casos de crianças, né, menos em exame de rotina, que já apresentam um aumento, né, de triglicerídeo e de LDL colesterol, devido à dieta, ao sedentarismo. Né? Nessa época de pandemia, por exemplo, né, os meus lipídios devem ter aumentado um pouco. Né? A gente precisa rever aí a forma de alimentação e etc. Mas em pessoas que têm tendência, né, muitas vezes faz tudo direitinho, continua alterado, aí você tem uma influência genética. Então, muitas vezes o médico vai escolher a forma de tratar, se é só dieta ou se entra com medicação, né? Por exemplo, os derivados das estatinas, as simvastatinas, né? Que são medicamentos que diminuem a metabolização, a fabricação de lipídios, né? Mas não adianta nada o indivíduo fazer uso desses medicamentos e continuar com uma dieta ruim, rica em lipídio, em carboidrato, né? Continuar a ser sedentário e assim por diante. Né? Alguma dúvida? Temos 2 minutos dessa primeira reunião. Tranquilo? Então, hoje, por exemplo, ninguém sai de uma consulta médica de rotina se não tiver pelo menos a glicemia, colesterol total e frações. Né? E para avaliação renal, ureia, creatinina, sódio, potássio, né? E os demais exames de outras áreas. Isso é muito importante. Em pediatria, a mesma coisa. Né? Você faz um exame de rotina em pediatria, sai lá com uma listinha de coleta de material, né? Sobretudo também para avaliar o perfil lipídico, né? Já que em pediatria, isso é mundial, isso países industrializados e países em desenvolvimento, né? A alimentação é muito ruim. Comer muito, comer toda hora, comer coisas gostosas nem sempre significa saúde, né, alimentar. Né? Soma-se a isso a condição interna das pessoas. Né? Existem doenças genéticas que elevam o colesterol. Né? As dislipidemias familiares, por exemplo. Né? Então, são pessoas que têm que estar sempre monitorando. Então, eu vou encerrar esta daqui, tá bom, pessoal? E vou começar a outra aula, ok? Ok. Daqui uns 5 minutinhos vocês podem acessar lá. Tá, professor. Obrigado a todos, hein? Por enquanto. Ah.